A chuva caía como lâminas afiadas sobre Lisboa naquela noite de outono, transformando as calçadas de pedra em rios traiçoeiros que engoliam os segredos da cidade. João tropeçou na soleira da porta do seu pequeno apartamento no bairro Alto, o coração martelando como um tambor de fado distante, ao ver a mesa da cozinha vazia, exceto por um envelope amassado, com a caligrafia inconfundível de Miguel. Eu não aguento mais esta prisão que você chama de família, dizia o bilhete, as palavras borradas pela umidade ou pelas lágrimas, e no fundo do envelope, uma chave enferrujada e um mapa rabiscado apontando para a casa da avó em Sintra, um lugar que João evitava como se fosse amaldiçoado. Naquele instante, o mundo de João desabou, não pelo desaparecimento do homem que amava, mas pela revelação de que Miguel sabia algo sobre sua linhagem que nem ele próprio ousava imaginar, algo que poderia destruir tudo. João releu o bilhete pela 10ª vez, as letras dançando na página como fantasmas sob a luz fraca da lâmpada. Miguel havia partido sem alarde, sem uma ligação, sem o beijo de despedida que sempre selava suas noites agitadas. Eles se conheceram há 2 anos, num café escondido no Chiado, onde o aroma de pastéis de nata se misturava ao som de violas desafinadas. Miguel, com seus olhos verdes como o Tejo em dia de sol e um sorriso que desarmava qualquer defesa, era o oposto de João, extrovertido, um jornalista freelance que caçava histórias nas sombras de Portugal, enquanto João, professor de História na Universidade de Lisboa, preferia os livros poeirentos às ruas barulhentas. Seu amor florescera devagar, como o vinho do Douro envelhecendo em barris de carvalho, conversas até o amanhecer sobre a arte renascentista e direitos que era na ditadura de Salazar, toques tímidos que evoluíram para abraços que faziam o mundo parar. Mas ultimamente, Miguel se tornara distante, mergulhado em anotações que escondia quando João entrava no quarto, murmurando sobre verdades enterradas, que podiam libertá-los. Agora, sozinho no apartamento que ainda cheirava a café fresco e ao perfume de sândalo de Miguel, João sentiu o peso da ausência como um soco no estômago. Ele pegou a chave, fria e pesada em sua palma, e desdobrou o mapa. Linhas tortas traçadas em caneta vermelha levavam da sede de Lisboa até a Quinta da Regaleira em Sintra, com uma seta final apontando para o Palácio da Pena, mas o destino real era a velha casa de pedra da avó, Dona Isabel, uma mulher que João via apenas em natais formais, onde o silêncio reinava mais alto que as conversas. Porque Miguel, que odiava as tradições sufocantes da burguesia lisboeta, deixaria uma pista ali. E o que significava prisão que você chama de família? João pensou na sua infância em Cascais, filho único de pais conservadores, o pai, um banqueiro rígido que citava Camões para justificar rigidez moral, a mãe, uma socialite que colecionava rosários e olhares de desaprovação. Eles nunca souberam sobre Miguel, ou fingiam não saber. João os mantinha à distância, temendo o julgamento que pairava como névoa no ar úmido do Atlântico. Ele vestiu o casaco impermeável e saiu para a rua, a chuva agora um sussurro insistente que ecoava seus pensamentos caóticos. O bairro Alto, com suas escadarias íngremes e portas grafitadas com arco-íris desbotados, parecia hostil naquela hora, como se as paredes sussurrassem acusações. João chamou um táxi até Sintra, a viagem de meia hora a uma eternidade de ruminações. E se Miguel tivesse sido levado? Não, o bilhete era voluntário, carregado de raiva e tristeza. Ou seria um jogo? Miguel adorava mistérios, inspirado nos romances de José Saramago, mas isso parecia cruel demais. Ao chegar à Vila Montanhosa, envolta em brumas que dançavam como véus de noiva, João sentiu um arrepio que nada tinha a ver com o frio. A casa da avó erguia-se no fim de uma rua estreita, suas janelas escuras como olhos fechados, o jardim selvagem invadido por eras que pareciam garras. Bater à porta foi como invocar um espírito. Dona Isabel abriu devagar, sua silhueta frágil iluminada por uma vela trêmula, o rosto enrugado como pergaminho antigo. João. À meia-noite. O que te traz aqui, menino? Sua voz era um sussurro rouco, carregada de sotaque alentejano que João mal recordava da infância. Ele mostrou o bilhete e a chave, as palavras engasgando na garganta. A avó empalideceu, os olhos cinzentos se arregalando como se visse um fantasma. Entre, rápido. Isso não é para ser dito na soleira. Dentro, o ar cheirava a lavanda seca e segredos mofados, a sala de estar um museu de relíquias, fotos em preto e branco de uma família que posava rígida, crucifixos de prata pendurados como sentinelas. Dona Isabel sentou-se na poltrona gasta, as mãos trêmulas entrelaçadas. Miguel. Ele veio aqui há 2 semanas. Perguntou sobre o teu avô, António. Eu não queria contar, mas ele insistiu, disse que era pela vossa felicidade. João sentiu o chão se inclinar. O avô António, o patriarca severo que morrera quando ele era criança, um homem de bigode espesso e olhares de aço que comandava a mesa de jantar com punho de ferro. O que Miguel descobriu? Perguntou, a voz falhando. A avó hesitou, depois pegou a chave da mão dele e inseriu-a numa gaveta secreta da escrivaninha vitoriana. De lá, surgiu um diário encadernado em couro, páginas amareladas cobertas de caligrafia elegante. Teu avô não era quem pensávamos. Ele amava um homem, João.
Um marinheiro de Coimbra, durante a guerra. Esconderam tudo, a família, a sociedade, a igreja. Mas o amor deles deixou marcas, pistas que o Miguel achou no arquivo da universidade, onde trabalhava como arquivista. O choque foi como um trovão silencioso. João folheou o diário, as palavras saltando como confissões tardias, descrições poéticas de noites roubadas no Porto, toques proibidos sob o manto da Revolução dos Cravos, e o sofrimento de um casamento forçado com Dona Isabel, que soubera desde o início mas escolhera o silêncio para proteger a linhagem. Porquê? Porque esconder, murmurou João, lágrimas quentes traçando caminhos na poeira do rosto. A avó tocou seu braço, o primeiro gesto de afeto em anos. Medo, meu neto. O mesmo medo que te impede de contar aos teus pais sobre Miguel. Portugal mudou, mas as sombras de Salazar ainda assombram as salas de jantar. Naquele momento, João entendeu o bilhete. Miguel não fugira do amor, mas da dor de ver João preso nas correntes invisíveis da família, correntes forjadas em negação e vergonha. Amanheceu chuvoso em Sintra, o sol lutando para romper as nuvens como um prisioneiro ansiando liberdade. João passou a noite lendo o diário, cada página uma ponte entre passado e presente, revelando não só o amor secreto do avô, mas uma rede de silêncios que se estendia à sua própria vida. Miguel havia mapeado tudo, anotações marginais ligavam entradas do diário a endereços em Lisboa, nomes de tias e tios que João mal conhecia, e até uma carta inacabada do avô, endereçada a um querido companheiro que desaparecera no mar. Eu deixo isso para você decifrar, escrevera Miguel no verso do mapa. Quebra as correntes antes que elas nos quebrem. Determinado, João guardou o diário na mochila e beijou a testa da avó, prometendo voltar com respostas, e talvez com Miguel. De volta a Lisboa, o trânsito da Avenida da Liberdade parecia um caos orquestrado, buzinas e quando sua urgência interna. João dirigiu-se primeiro à universidade, onde Miguel trabalhara como estagiário no arquivo histórico. O prédio neoclássico, com suas colunas imponentes, era um labirinto de papéis e ecos, e lá, entre caixas de documentos da era salazarista, ele encontrou o rastro, uma pasta rotulada Correspondências Privadas, de 1960 a 1974, com o selo confidencial rompido por mãos recentes. Dentro, cartas trocadas entre António e o marinheiro, Francisco, cheias de codinomes e metáforas, o farol de Coimbra me guia nas noites escuras, mas também menções a chantagens sutis por parte de familiares distantes, que usavam o segredo para manter o controle sobre heranças e reputações. Enquanto lia, uma colega de Miguel, uma mulher de cabelos curtos e piercing no septo chamada Sofia, aproximou-se. Você é o João. Ele falava tanto de você. Disse que ia confrontar a família, mas temia que doesse demais. Sofia era parte do círculo que era da universidade, uma ativista que organizava marchas do orgulho no Rossio, e seus olhos castanhos transbordavam empatia. Miguel deixou uma mensagem para você aqui. Ela entregou um pendrive pequeno, gravado com Para o amor que resiste. No computador da sala de leitura, João assistiu a um vídeo caseiro. Miguel, sentado num banco do Jardim da Estrela, o rosto iluminado por raios de sol filtrados pelas folhas. João, se estás vendo isso, é porque eu precisei de espaço para respirar. Descobri sobre teu avô e pensei, se ele escondeu o amor por medo, não quero que nós façamos o mesmo. Vai atrás das pistas, mas lembra, o amor não é prisão. Eu te amo, e volto quando souberes quem és de verdade. A voz de Miguel quebrou no final, e João sentiu o peito apertar, uma mistura de raiva e saudade que o impulsionava adiante. O próximo destino no mapa era a casa dos pais em Cascais, uma vila branca com vista para o mar, onde o Atlântico rugia como um guardião relutante. João chegou ao entardecer, o sol poente tingindo as ondas de laranja e púrpura, um espetáculo que outrora o acalmava, mas agora parecia acusatório. Seus pais, Manuel e Teresa, recebiam-no na varanda, o pai com um copo de porto na mão, a mãe arrumando flores frescas numa mesa de ferro forjado. Filho, que surpresa! E essa cara de enterro, brincou Manuel, mas o riso morreu ao ver a expressão de João. Sem preâmbulos, ele jogou o diário sobre a mesa, as páginas abertas na entrada mais crua, uma descrição do primeiro beijo de António com Francisco, sob a lua cheia do Douro. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo crés das ondas abaixo. Teresa empalideceu, as mãos voando para a boca, enquanto Manuel se levantou devagar, o rosto endurecendo como granito. Onde arranjaste isso? É uma falsificação, uma calúnia, gritou, mas sua voz tremia, traindo o pânico. João, com a coragem que Miguel lhe instara, confrontou-os, não é falsificação, pai. É a verdade que a avó escondeu, que o Miguel descobriu. E agora eu sei porque nunca me senti à vontade aqui, porque vocês mesmos vivem na mentira, fingindo que o amor como o meu, como o do avô, é uma aberração. As palavras saíram como um rio represado, carregando anos de silêncios forçados, de natais onde ele se sentava quieto, escondendo o anel de compromisso que Miguel lhe dera numa viagem a Évora.
Teresa chorou então, não de raiva, mas de alívio misturado a dor. Eu sabia, João. Teu pai. Ele suspeitava do pai dele, mas negava. Quando te vi crescendo, com esses livros sobre história que era, temi que herdasses o mesmo fardo. Por isso, nunca perguntei sobre tua vida. Manuel, o homem de ferro, desabou na cadeira, o copo de Porto derramando-se como sangue. Eu amei tua mãe, mas... há partes de mim que enterrei, filho. Como António. A família Costa sempre foi assim, fachadas impecáveis, podridão por dentro. Naquela noite, sob as estrelas de Cascais, pai e filho conversaram pela primeira vez de verdade, sobre o medo da ditadura que ainda ecoava nas veias portuguesas, sobre a Marcha do Orgulho de 1999 que Manuel secretamente apoiara com doações anônimas, sobre o orgulho relutante de ver o filho amar abertamente, mesmo que doesse admitir as próprias fraquezas. Mas o mapa não terminava ali. Uma anotação final apontava para o Porto, onde Francisco, o marinheiro, vivera até os 80 anos, agora num asilo à beira do Douro. João pegou o trem Alfa pendular na manhã seguinte, o coração leve pela primeira vez em dias, carregando o diário como um talismã. O norte de Portugal o recebeu com vinhedos dourados e o cheiro de vinho jovem, um contraste revigorante com a melancolia de Lisboa. No asilo, um prédio modesto com jardim de oliveiras, ele encontrou Francisco, um homem frágil de 92 anos, olhos azuis ainda faiscantes como o mar que navegara. Tu deves ser o neto do António, disse o velho, reconhecendo o diário à primeira vista. Ele me prometeu que um dia a verdade viria à tona. Senta, rapaz, e ouve a história que teu amor começou a desenterrar. As horas se estenderam como o rio Douro preguiçoso, Francisco tecendo um tapete de memórias, o encontro em Coimbra durante a primavera de 1958, danças clandestinas em bares escondidos, cartas enviadas via correios falsos para escapar da PIDE. Mas veio o conflito, a família de António descobrira, ameaçando deserdá-lo e expor Francisco à prisão por desvio moral. Ele escolheu o dever, mas nunca o esquecimento. Toda a primavera, enviava uma flor de laranjeira para minha porta, sem assinatura. Lágrimas escorreram pelo rosto enrugado do velho, e João sentiu a profundidade daquele amor ecoar no seu próprio, o de Miguel, que fugira não por fraqueza, mas para forçá-lo a confrontar as raízes podres. Enquanto isso, em Lisboa, Sofia ligara, Miguel está aqui na marcha preparatória. Ele voltou, João, mas quer que venhas sozinho. O coração de João acelerou, o mapa era um ciclo, levando-o de volta ao sul. Ele pegou o trem de retorno, o diário agora preenchido com anotações de Francisco, incluindo uma carta de perdão que o velho ditara para a família Costa. Ao descer na estação Santa Apolónia, o sol de fim de tarde banhava a cidade em tons de âmbar, e João correu pelas ruas do Alfama, o fado de Amália e quando de janelas abertas como um hino à resiliência. A Praça do Rossio fervilhava com bandeiras arco-íris e cartazes contra a discriminação, vozes uníssonas cantando hinos de liberdade. Lá, no centro da multidão, Miguel esperava, exausto mas radiante, o cabelo desgrenhado pelo vento do Tejo. Eu precisava que visses por ti mesmo, disse ele ao abraçá-lo, os corpos fundindo como se nunca tivessem se separado. O teu avô amou apesar de tudo, e nós podemos amar sem as correntes. Mas o reencontro não foi sem tensão. Miguel confessou ter duvidado, temendo que João escolhesse a família sobre ele, e João admitiu o medo de herdar o silêncio. Ali, entre ativistas e amigos que eles juraram romper o ciclo, convidando os pais de João para a marcha do ano seguinte. No entanto, o clímax veio inesperado. Enquanto caminhavam de volta ao apartamento, um telefonema da avó, vem rápido, João. Teu pai. Ele encontrou cartas antigas na vila. Está em crise. Manuel, confrontado com as próprias sombras, uma juventude bissexual reprimida durante o pós-25 de abril, tentara o suicídio, engolindo pílulas no quarto de hóspedes. João e Miguel correram para Cascais, a noite caindo como um manto pesado. No hospital de Estoril, sob luzes fluorescentes impiedosas, encontraram Teresa ao lado da cama, o marido pálido mas vivo, tubos serpenteando como veias artificiais. Eu não aguento mais fingir, murmurou Manuel ao acordar, os olhos encontrando os do filho. Vi as cartas do pai, lembrei-me do meu próprio amor perdido, um rapaz de Setúbal que partiu o coração por medo do escândalo bancário. A confissão abriu as comportas, pai e filho choraram juntos, Miguel segurando a mão de João, uma ponte de aceitação se erguendo sobre abismos de dor. Dona Isabel chegou de Sintra, trazendo o diário e a carta de Francisco, e pela primeira vez, a família Costa sentou-se em círculo, não como juízes, mas como sobreviventes. Somos mais que nossas sombras, disse a avó, e naquela sala estéril, o amor, em todas as suas formas proibidas e puras, começou a curar as feridas. Meses passaram como as estações portuguesas, o inverno chuvoso dando lugar à primavera florida, onde João e Miguel renovaram seus votos num ritual privado no castelo de São Jorge,
com Sofia como testemunha e o Tejo como altar. A família transformou-se devagar. Manuel aposentou-se do banco para se voluntariar em centros LGBTQ+, no Lumiar. Teresa aprendeu a tecer bandeiras arco-íris em seu clube de costura, e Dona Isabel reescreveu sua memória num livro de memórias que publicou anonimamente, inspirando artigos no público sobre legados que eram ocultos. Mas nem tudo foi linear, houve recaídas, discussões acaloradas em jantares onde velhos preconceitos ressurgiam como fantasmas, e um tio distante que cortou laços, murmurando sobre vergonha na linhagem. Um dia, em pleno verão, com o sol escaldante de Évora aquecendo suas peles, João recebeu uma carta de Francisco, o velho marinheiro, sentindo a morte aproximar-se como uma brisa do norte, pedia para vê-lo uma última vez. Eles viajaram juntos, Miguel dirigindo o velho Fiat pela autoestrada A1, parando em vinícolas para brindar à vida. No asilo do Douro, Francisco estava de cama, mas o sorriso era o mesmo do diário. Obrigado por trazer o amor de volta à família, sussurrou ele, entregando um medalhão de prata com uma foto desbotada de António. Horas depois, Francisco partiu pacificamente, e João enterrou ao lado do rio, com Miguel recitando versos de Pessoa: tenho em mim todos os sonhos do mundo. O desaparecimento de Miguel, que começara como uma ferida aberta, fechou-se como uma cicatriz honrosa, lembrando-os de que o amor que era em Portugal, terra de fados melancólicos e revoluções corajosas, exigia não só coragem, mas contínua reinvenção. Eles adotaram um cachorro vira-lata do Chiado, chamando-o de Cravos em homenagem à liberdade de 1974, e João publicou um ensaio na universidade sobre heranças escondidas, citando o avô como farol. A família, outrora uma prisão, tornou-se um porto seguro, onde natais ecoavam risos em vez de silêncios, e o mapa de Miguel, guardado numa moldura, simbolizava não o fim, mas o caminho infinito do amor. Mas a vida, como o Tejo, tem suas correntezas inesperadas. Um ano após o reencontro, durante a Pride de Lisboa, um jornalista rival de Miguel publicou um artigo sensacionalista: o escândalo Costa, segredos gay na elite bancária. Fotos roubadas do diário vazaram, e a família enfrentou o escrutínio público, repórteres acampados na vila de Cascais, redes sociais fervendo com memes cruéis e apoios fervorosos. Manuel sofreu um ataque cardíaco sob o estresse, e João, protetor feroz, defendeu a honra familiar num debate televisionado na RTP, sua voz firme quando as palavras do avô: o amor não se esconde, ele ilumina. Na calmaria que se seguiu, com o artigo virando debate nacional sobre direitos que era pós-pandemia, João e Miguel decidiram expandir sua família. Inspirados pela jornada, abriram um café no bairro Alto chamado Pistas do Coração, um espaço para histórias LGBTQ+ portuguesas, com noites de leitura de diários anónimos e fado reinterpretado por cantores trans. Sofia gerenciava o local, transformando-o num hub de cura, onde jovens como eles outrora contavam seus medos sem julgamento. E assim, sob o céu estrelado de Lisboa, João olhava para Miguel dormindo ao seu lado, o peito subindo e descendo em ritmo sereno, e sussurrava para si mesmo: nós sobrevivemos às pistas, às prisões, aos desaparecimentos. E amamos mais forte por isso. O fim. Não, apenas o começo de uma narrativa sem fim, tecida com fios de resiliência portuguesa. O sol nascente tingia as colinas de Sintra de um rosa suave quando João acordou no sofá da avó, o diário ainda aberto no colo como um amante relutante a se separar. A revelação da noite anterior pesava como chumbo em seus ombros. O avô António, ícone de retidão familiar, um homem que amara nas sombras, cujos segredos Miguel desenterrara para forçá-lo a encarar os seus próprios. Ele se levantou devagar, os músculos doridos da viagem impulsiva, e encontrou Dona Isabel na cozinha, mexendo uma panela de arroz doce com canela, o aroma reconfortante preenchendo o ar úmido. Bom dia, neto. O café está pronto. E decisões, espero. Seus olhos, velados por catarata mas afiados pela vida, fixaram-se nele com uma intensidade que o desarmou. Eles se sentaram à mesa de carvalho, herança do século XIX, e João despejou tudo: o bilhete, o mapa, o vídeo de Miguel. A avó ouviu em silêncio, colherando o doce devagar, como se cada palavra fosse uma colheita amarga. Miguel é corajoso, mais que eu fui na juventude. Eu casei com teu avô sabendo do Francisco, mas o mundo de então não perdoava. Portugal era uma nação de silêncios, João, a ditadura sufocava não só vozes políticas, mas corações desviantes. António lutou na guerra colonial, viu amigos morrerem por mentiras, e voltou com o amor dele como única verdade. Mas a família. A família exigia fachadas. Ela pausou, os dedos traçando veias salientes nas mãos. Eu guardei o diário por promessa. Agora, é teu dever levá-lo adiante. João tocou a mão dela, um gesto estranho após anos de distância emocional. Porque nunca me contou. Eu cresci achando que era o único, diferente, na família, escondendo meu amor por Miguel como se fosse crime. Dona Isabel sorriu tristemente, um sorriso que carregava o peso de décadas. Medo de repetir erros, menino. Teu pai, Manuel, é como o dele,
duro por fora, frágil por dentro. Ele suspeitava, mas negava. E tu? Tu brilhavas com teus livros, teu otimismo. Não queria apagar isso com nossas sombras. A conversa fluiu então, como o ribeiro atrás da casa, revelando camadas. A avó confessou ter amado uma prima em segredo durante a adolescência, um flerte inocente sufocado pela moral católica. Ela lera Saramago escondida, sonhando com liberdades que Portugal só conquistaria após 1974. Inspirado, João pegou o mapa novamente, traçando a próxima pista, um endereço em Belém, perto do Mosteiro dos Jerónimos, onde António supostamente encontrara Francisco pela última vez antes do casamento. Ele se despediu da avó com um abraço apertado, prometendo ligações semanais, um pacto de transparência. De volta a Lisboa, o elétrico 28 balançava pelas colinas como uma carruagem do destino, e João desceu em Belém sob um céu de nuvens fofas, o Tejo brilhando como safira. O local marcado era um café antigo, o Descobrimento, com mesas ao ar livre onde turistas fotografavam pastéis de nata. Mas o mapa indicava um banco sob uma azulejaria representando navegadores, e ali, gravado na pedra por baixo de musgo, João encontrou as iniciais, AF 1972, e uma seta apontando para o padrão dos descobrimentos. Seu coração disparou. Miguel era meticuloso, um caçador de tesouros históricos, e aquilo gritava sua assinatura. Escalando a estátua imponente, João vasculhou as bases, até achar uma fenda discreta onde uma cápsula de metal fora embutida, dentro, uma foto em sépia de dois homens jovens, braços entrelaçados num barco de pesca, e uma nota de Miguel: António e Francisco aqui juraram eterno. Agora, jura por nós em Cascais. Te amo, mas não posso ser o herói sozinho. Lágrimas embaçaram a visão de João, o amor deles, nascido em cafés lotados e caminhadas noturnas, agora se entrelaçava com essa herança trágica romântica. Ele guardou a foto e dirigiu para Cascais, o sol poente acompanhando como um aliado. A vila familiar, com seus jardins de buganvílias em flor, parecia inofensiva à luz dourada, mas João sabia melhor. Ele estacionou e caminhou pela praia adjacente, areia fina entre os dedos, o mar sussurrando segredos. Seus pais estavam no deck, Manuel lendo o jornal de notícias, Teresa regando orquídeas. João. 2 visitas em uma semana. Algo errado. A mãe largou a mangueira, preocupação franzindo a testa. Sem rodeios, ele mostrou a foto, o diário, o bilhete. Miguel sumiu porque descobriu isso. Sobre o avô. E sobre nós, como fingimos que o amor como o meu não existe nesta casa. O ar ficou espesso, o som das ondas um fundo dramático para o confronto. Manuel fechou o jornal devagar, os óculos escorregando no nariz suado. Isso é absurdo. Teu avô era um homem de honra, não. Não isso. Mas sua voz vacilou, e Teresa interveio, os olhos marejados. Deixa, Manuel. João merece a verdade. Eu encontrei cartas antigas no sótão anos atrás, mas queimei-as, achava que protegia a família. A admissão caiu como uma bomba, e Manuel, enfim, desmoronou. Eu tive um amigo em Setúbal, na juventude. Coisas de rapazes, nada sério. Mas quando casei com tua mãe, enterrei tudo. Salazar nos ensinou que fraqueza é pecado. Pai e filho se encararam, um abismo de gerações se estreitando pela primeira vez. Eles falaram até a lua subir, vinhos do Alentejo fluindo como confissões. Manuel admitiu ter financiado anonimamente a primeira associação gay em Portugal, em 1990, um ato de redenção silenciosa. Teresa revelou ter chorado ao ler sobre a despenalização da homossexualidade em 1982, desejando ter sido mais aberta com o filho. João, aliviado mas exausto, perdoou-os, não instantaneamente, mas com a promessa de terapia familiar, sessões com um conselheiro que era em Lisboa. Miguel nos salvou, de certa forma, disse ele. Seu desaparecimento foi o empurrão que precisávamos. Na manhã seguinte, com o sol dançando nas ondas, João ligou para Sofia, pedindo notícias. Ele mandou outra pista, Porto. Vai lá, e leva o coração aberto. O trem para o norte foi uma jornada reflexiva, paisagens de eucaliptos desfocando pela janela como memórias borradas. No Porto, a ribeira pulsava com vida, vendedores de francesinhas, turistas no cais, o Douro majestoso ao fundo. O mapa levava ao asilo onde Francisco vivia, um prédio de tijolos vermelhos com vista para vinhedos. João entrou hesitante, o cheiro de antisséptico misturado a uísque envelhecido. Francisco recebeu com um aperto de mão fraco mas quente. O neto do meu António. Senta, filho. Eu esperava por ti. O velho, com tatuagens desbotadas de âncoras nos braços, contou histórias que o diário só esboçava, noites de contrabando durante a ditadura, onde amor e rebelião se confundiam, a dor da separação quando António casou, um suicídio lento em cartas não enviadas,
a alegria furtiva de reencontros em cafés do Rocio. Ele te amaria, João. Dizia que o futuro seria para gente como tu, livre. Quando João mostrou a foto de Belém, Francisco tocou à reverente. Nós juramos ali. Agora, jura por ti e pelo teu Miguel. O amor que era é como o vinho, melhora com o tempo, se não o estragares com medo. A visita estendeu-se até o crepúsculo, e Francisco deu-lhe um medalhão, um talismã de prata com o perfume de mares passados. De volta ao trem, João escreveu uma carta para os pais, selando o perdão com detalhes da vida de António. Mas o destino girou novamente, ao chegar a Lisboa, uma mensagem de Miguel: estou no Jardim Botânico. Vem. Sem bagagem emocional. O coração de João voou, ele correu pelas ruas de Calhariz, o ar noturno carregado de jasmim. No jardim, sob folhas de magnólias, Miguel esperava num banco, a silhueta recortada contra lanternas suaves. Eu voltei porque te amo demais para perder, disse, puxando-o para um abraço. Mas os olhos verdes traíam dor. Confrontei minha própria família ontem, eles me deserdaram por escolher o pecado. Mas tu foste mais forte. Eles choraram juntos, o beijo que se seguiu um bálsamo, cheio de promessas sussurradas. No entanto, o idílio foi interrompido por um telefonema, a avó caíra, um acidente no jardim, murmurando sobre o diário perdido. João e Miguel correram para Sintra, a noite chuvosa transformando a estrada num labirinto escorregadio. No hospital de Queluz, Dona Isabel jazia pálida, o pulso fraco. Eu queimei páginas erradas anos atrás, confessou ela debilmente. Mas o essencial está contigo agora. Sua mão apertou a de João. Diga a Manuel que perdoei António. E ama, neto. Ama sem prisões. Ela estabilizou, mas o susto uniu a família mais. Manuel chegou de Cascais, abraçando o filho pela primeira vez sem rigidez, e até Teresa sussurrou para Miguel: bem-vindo, rapaz. Dias viraram semanas, e a cura se instalou como era tenaz. João organizou uma reunião em Lisboa, no café onde conhecera Miguel, convidando Sofia e ativistas. Lá, leram trechos do diário em voz alta, transformando segredos em testemunhos públicos. Um tio distante apareceu, olhos úmidos: eu sabia do avô. Escondi por covardia, mas agora. Apoio-vos. O círculo se ampliou, laços tecidos de vulnerabilidade. Mas o verdadeiro teste veio no Natal, na vila de Cascais. Pela primeira vez, Miguel sentou à mesa, o medalhão de Francisco no pescoço como amuleto. Conversas fluíram, sobre a crise do petróleo que coincidira com o adeus de António a Francisco, sobre como a AIDS nos 80 ceifar amigos que era de Manuel. Risos misturaram-se a lágrimas, e quando brindaram com Porto, João sentiu o ciclo quebrar, pela família que escolhemos, e pela que reinventamos. Primavera irrompeu em Portugal como uma declaração de independência, flores de laranjeira perfumando Lisboa e anunciando renascimentos. João e Miguel caminhavam pelo Parque Eduardo VII, mãos entrelaçadas abertamente, um gesto pequeno, mas revolucionário para João, que outrora desviava olhares em público. O desaparecimento de Miguel, agora 5 meses atrás, transformara-se em catalisador, terapia semanal com um psicólogo no Príncipe Real, onde desempacotavam camadas de trauma familiar, noites de escrita conjunta, transformando o diário de António num blog anónimo que ganhava atração nas redes, com leitores compartilhando histórias semelhantes de armários em província. Olha isso, disse Miguel, mostrando o telemóvel. Um e-mail de um leitor de Faro: o teu avô me deu coragem para sair do armário aos 60. Obrigado. João sorriu, mas uma sombra cruzou seu rosto, a marcha do orgulho se aproximava, e com ela, o medo de exposição pública. E se o artigo do jornalista rival vazar tudo? A universidade pode-me julgar. Miguel parou, virando para si. Então enfrentamos. Como António faria. Lembra o que Francisco disse: o amor ilumina. Eles se beijaram ali, sob olmos centenários, ignorando olhares curiosos, um passo rumo à liberdade total. Em casa, no apartamento renovado com prateleiras de livros Kier e uma bandeira trans na janela, João recebeu a visita surpresa de Sofia. Notícias quentes: organizei uma exposição no arquivo da Uni sobre amores proibidos na ditadura. Quero o diário como peça central. Excitado, João concordou, mas Miguel hesitou. E a privacidade da família? Sofia, com seu piercing reluzindo, rebateu: privacidade matou António. Exposição liberta. A discussão aqueceu, revelando fissuras. Miguel, traumatizado pela deserdada de sua família conservadora do Minho, temia backlash. João, impulsionado pela cura, via na exposição redenção. Não é sobre nós, argumentou João. É sobre os que vieram antes, e os que virão depois. A tensão culminou numa noite chuvosa, quando Miguel encontrou uma carta antiga na bagagem de João, uma de Manuel,
confessando um affaire breve com um colega de banco nos 90s, abortado por pânico. Tu guardaste isso sem me contar. Como posso confiar se segredos ainda pairam? Gritou Miguel, olhos flamejantes. João, ferido, rebateu, é parte da terapia. Aprender a carregar as dores alheias sem afundar. Eles se separaram por horas, Miguel saindo para uma caminhada pelo Tejo, João afundando em memórias do bilhete inicial. Mas o amor, testado, provou sua tenacidade. Miguel voltou ao amanhecer, com pastéis de nata quentes e um pedido de desculpas. Eu tenho medo de perder-te para as sombras da família, como Francisco perdeu António. Abraçados na cama, juraram transparência total, sem mais pistas escondidas. A exposição abriu numa quinta-feira de maio, o salão da universidade lotado de académicos, ativistas e curiosos. O diário, sob vitrine de vidro, atraía olhares reverentes, painéis narravam a história de António e Francisco com fotos restauradas e áudios de fado que era contemporâneo. Dona Isabel veio de Sintra, frágil mas orgulhosa, apertando a mão de Manuel, que discursou brevemente, minha família escondeu amor por medo. Hoje, revelamos para curar. Aplausos ecoaram, mas fora, um grupo de conservadores protestava com cartazes, tradição portuguesa não. João, no púlpito, sentiu o estômago revirar, mas Miguel, ao seu lado, sussurrou, somos mais fortes juntos. O evento viralizou, entrevistas no Expresso e debates na SIC Notícias. Mas veio o revés, o tio distante, Afonso, processou por difamação familiar, alegando que a exposição distorcia a herança Costa. Advogados se envolveram, e a família se reuniu na Vila de Cascais para a estratégia. Ele sempre invejou o pai, resmungou Manuel, agora mais vulnerável com sua barba grisalha parada. Teresa, surpreendendo todos, propôs mediação, convida-o para jantar. Amor não se litiga, se conversa. O jantar foi tenso, vinhos do Dão fluindo para soltar línguas. Afonso chegou rígido, mas ao ver o medalhão de Francisco na mesa, amoleceu. Eu amei um homem na juventude, em Angola. Morreu na guerra. Enterrei a dor com raiva. Confissões cascatearam, e o processo dissolveu-se em lágrimas e abraços, outro laço refugiado. Com o verão, João e Miguel escaparam para o Algarve, uma semana em Lagos onde praias de falésias vermelhas ecoavam sua paixão renovada. Nadando-nos ao luar, João confidenciou, sem ti, eu ainda estaria preso. O desaparecimento foi o maior ato de amor. Miguel riu, salpicos de água brilhando. E as pistas? Meu plano mestre de Sherlock Luso. Mas leveza deu lugar à seriedade, Miguel propôs a adoção, sonhando com uma família própria. João hesitou, e se repetirmos ciclos de silêncio? Mas o sim veio numa caverna marinha, selado com conchas como alianças. De volta, a vida acelerou, João publicou Sombras no Tejo, um livro semi-autobiográfico sobre legados que era best-seller no top 10 da FNAC. Manuel, inspirado, doou para a Ilga Portugal, e Dona Isabel gravou memórias para um podcast de Sofia. Mas um vendaval veio do norte, a mãe de Miguel, de Braga, contatou, arrependida após ler o livro. Eu fui dura, mas o amor vence. O reencontro em Guimarães foi emocional, lágrimas e bacalhau reconciliando o que o preconceito separara. Outono trouxe a Pride, e João marchou à frente, com a família atrás, Manuel carregando uma placa Orgulho Costa, Teresa com flores arco-íris. A multidão rugiu, e no rocio, sob chuva fina, João discursou, das pistas de um desaparecido, tecemos uma tapeçaria de aceitação. Miguel, ao seu lado, sussurrou, meu herói. Mas o ápice foi privado, numa suíte no Tivoli, eles celebraram com champanhe, planejando o futuro, uma casa em Sintra, perto da avó, e filhos adotivos para perpetuar o ciclo de amor aberto. Inverno nevou levemente nas serras, um raro espetáculo, e o Natal uniu todos na vila, Francisco homenageado com uma vela, histórias trocadas até madrugada. João, olhando Miguel rindo com Manuel, soube, as pistas expuseram não só a família, mas a força dela para renascer. O ano novo despontou com promessas, fogos de artifício sobre o Tejo e quando resoluções. João acordou com Miguel preparando ovos mexidos, o aroma de coentro fresco preenchendo o apartamento, um ritual pós-festa que ancorava sua rotina. Mas o telefone tocou, um número desconhecido, Professor Costa. Aqui é da editora. Um produtor de cinema quer adaptar Sombras no Tejo. O coração de João pulou, rejeição inicial veio rápida, muito pessoal, mas Miguel insistiu, é chance de amplificar vozes que eram portuguesas. Imagina António na tela grande. Debates se estenderam, pesando exposição contra impacto, até João ceder, assinando contrato num café do Chiado, com Sofia como consultora. As filmagens começaram em primavera, locações em Sintra e Porto transformando memórias em cenas vívidas.
João atuou como advisor, revivendo o passado com atores que capturavam a essência de Antônio, um homem de 40 anos com olhos atormentados, beijando Francisco sob chuvas torrenciais. Miguel, entre takes, sussurrava: "Vês? Arte cura." Mas tensões surgiram. O diretor, um lisboeta cosmopolita, quis dramatizar o drama familiar com vilanias exageradas, e Manuel, visitando o set, explodiu: "Não somos monstros. Somos humanos falhos." Ajustes vieram, equilibrando verdade e cinema, e o trailer, lançado no Fantasporto, viralizou, atraindo elogios de figuras como o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que tuitou: "Portugal honra seus amores escondidos." Sucesso trouxe escrutínio, tabloides sensacionalistas cavaram sujeira, ligando o filme à propaganda antitradicional. Afonso, o tio, rompeu novamente, enviando e-mails venenosos. João, estressado, brigou com Miguel: "Talvez devêssemos ter ficado quietos." Miguel, paciente, rebateu: "Quietos como Antônio. Não. Nós lutamos." Uma noite de reconciliação em Évora, dançando fado numa adega, selou a paz, juntos, invencíveis. Verão os levou a um retiro em Sagres, falésias dramáticas como suas emoções. Lá, João propôs terapia de casal intensiva, mergulhando em medos residuais, o de Miguel de abandono, e quando o sumiço simulado, o de João de herdar rigidez. Sessões diárias, com vistas para o Atlântico, desataram nós, emergindo mais fortes. Outono trouxe a estreia no Cinema São Jorge, tapete vermelho com família completa, Dona Isabel de muletas, mas radiante, Teresa com vestido arco-íris. Aplausos ovacionaram, e pós-festa, num jantar privado, Francisco foi lembrado com um brinde. Mas um plot twist: um espectador anónimo deixou um envelope, outra carta de Antônio, descoberta num leilão de antiguidades, descrevendo um filho legítimo com uma amante, para encobrir o amor por Francisco. "Mais segredos", gemeu João. Mas Miguel sorriu: "Mais humanidade." Integra ao livro 2. Inverno testou novamente, gravidez simulada via adoção avançou, mas burocracia portuguesa, com viés conservador, atrasou. Frustração levou a brigas, mas apoio de Sofia, agora mentora em direitos reprodutivos guiou-os. Finalmente, aprovação veio, e eles escolheram uma menina de 5 anos de um orfanato no Alentejo, batizando-a de Isabel, em honra à avó. O ciclo continuou, amor florescendo em meio a tempestades, provando que pistas de um desaparecido podiam reconstruir mundos inteiros. A chegada de Isabel transformou o apartamento num caos alegre, brinquedos espalhados, risadas e quando pelas paredes que outrora abrigavam silêncios. João, agora pai, equilibrava aulas na universidade com noites de histórias sobre o avô corajoso que amava o mar. Miguel, freelancer estável, cobria eventos seu baile no diário de notícias inspirando jovens repórteres. Mas paternidade trouxe novos conflitos. Isabel, com olhos curiosos, perguntou sobre por que 2 papás, e João hesitou, memórias de sua infância represada ressurgindo. "Porque o amor não tem regras, filhota. Como o sol que brilha para todos." A família estendida abraçou a neta, Dona Isabel, agora bisavó, contava lendas de Sintra, Manuel ensinava xadrez no jardim de Cascais, sua rigidez derretida em sorrisos, Teresa tricotava roupinhas com padrões arco-íris. Mas sombras persistiam. A escola de Isabel, numa zona conservadora de Lisboa, questionou a estrutura familiar, em reuniões, e quando preconceitos velados. João e Miguel defenderam-se numa assembleia, com apoio de pais aliados, transformando dúvida em diálogo. Verão os levou a um acampamento familiar no Gerês, montanhas verdes como esperança. Lá, fogueiras revelaram mais, Manuel confessou terapia própria, lidando com culpa por silêncios passados, Miguel reconectou com sua mãe, que visitava de Braga, cozinhando caldeiradas alentejanas. Isabel, correndo entre árvores, unia todos, seu riso um antídoto ao passado. Outono trouxe um convite, palestra na ONU em Genebra sobre direitos LGBTQ+, em nações pós-coloniais. João foi, Miguel com Isabel, mas jet lag e saudades testaram laços. Numa noite suíça chuvosa, João ligou para casa, voz embargada: "Sinto falta das pistas simples, tu, eu, nós." Miguel riu: "As melhores pistas são as que levam para casa." De volta, um escândalo irrompeu, vazamento de e-mails da escola revelou homofobia institucional, e João liderou uma campanha, com o filme de Antônio como bandeira. Vitória veio com demissões e treinamentos obrigatórios, mas exaustão levou a uma crise. Miguel, sobrecarregado, sugeriu pausa. Não sumiço, mas espaço. João, aterrorizado, reviveu o bilhete original, levando a uma reconciliação dramática no Mosteiro dos Jerónimos, onde juraram, sempre pistas, nunca adeuses. Inverno celebrou o primeiro Natal de Isabel, com decorações e um presépio inclusivo. Dona Isabel, fraca mas sábia,
presenteou a bisneta com o medalhão de Francisco, para lembrar que amor navega oceanos. A família, exposta mas unida, brindou ao futuro, onde pistas de dor viravam mapas de alegria. Anos fluíram como o Douro, Isabel crescendo em uma bolha de aceitação, escola progressista no Chiado, amigos de todas as cores do arco-íris. João publicou volume 2 de Sombras, incorporando a carta do filho legítimo, descobrindo um meio-irmão vivo em Angola, um reencontro emocional que expandiu a família transnacional. Miguel, promovido a editor, cobriu a legalização do casamento que era em Moçambique, orgulhoso de raízes partilhadas. Mas desafios persistiam. Isabel, aos 10, enfrentou bullying por família esquisita, e quando dores de João. Ele e Miguel a apoiaram com terapia e arte, ela pintando murais de Amores Livres. Dona Isabel faleceu pacificamente em Sintra, legando a casa para eles, um santuário de memórias, onde realizaram o batizado simbólico de Isabel. Manuel, viúvo após Teresa sucumbir a um câncer silencioso, mudou-se para Lisboa, tornando-se avô devotado, suas histórias de juventude bissexual entretendo Isabel. O luto uniu-os, mas Miguel lutou com depressão pós-perda, questionando, somos resilientes, mas e se o cansaço vencer? João, ancorando, lembrou, as pistas nos trouxeram aqui. Continuamos o caminho. Primavera de um ano turbulento trouxe eleições, com partidos de extrema-direita ganhando tração, ameaçando direitos que er. João e Miguel engajaram-se, marchando em protestos do Rossio, Isabel com cartaz, Amor é Direito. Vitória eleitoral progressista celebrou-se com vinho no café, Pistas do Coração, agora franquia em Porto. Verão em Cabo São Vicente, fim da terra, renovou votos, 10 anos de amor, com Isabel como florista mirim. Vocês são meus faróis, disse ela, e João chorou, vendo António em seu reflexo. Outono testou com uma oferta, João para cátedra em Coimbra, lar de Francisco. Aceitaram, mudando para o norte, onde vinhedos simbolizavam envelhecimento nobre. A adaptação foi dura, saudades de Lisboa, mas comunidade que era coimbrense acolheu-os, com festas na Sé Velha. Inverno fechou o ciclo, Isabel, inspirada, escreveu uma peça escolar sobre o avô perdido, encenada no teatro local. Público aplaudiu, e João, assistindo com Miguel, sussurrou, das pistas de um sumiço, nasceu nossa epopeia.